para te adorarmos em espírito e em verdade, Senhor, para bendizermos o teu santo nome, na beleza da tua santidade, Deus, por causa daquilo que o Senhor é. Não somente pelo que o Senhor faz por nós, Senhor, que tudo isso é bom, maravilhoso e importante, Pai, mas por quem o Senhor é, Senhor, aquilo que o Senhor representa para nós, a nossa essência, a nossa fonte, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que esse seja o momento, Pai, de buscarmos o Teu nome de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, Jesus. Recebe os nossos louvores a Ti nessa noite, Pai, como um perfume suave em Tuas narinas, ó Deus, para que possamos agradar o Teu coração, Jesus. Age em nosso meio, Pai. Age em nosso meio nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nos cura nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Se você conhece, cante isso comigo. Quando tudo te esquina, tua voz me encoraja a prosseguir. Tudo diz não. Quando tudo te esquina, não parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, eu sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Cante isso, irmãos, o Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. A Bíblia diz, irmãos, que o que era impossível para os homens, Deus tornou possível em Cristo Jesus naquela cruz. Quando tudo te esquina, e quando tudo te esquina, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo te esquina, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Clame ao Senhor neste momento. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Eu disse só vocês: Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me prevalecer. O Deus do impossível.
impossível ao Senhor. A Bíblia nos garante que nada é muito difícil para Deus. Nada é muito difícil para o Senhor. Não tem nada que Ele não possa fazer, irmãos. Não tem vida que Ele não possa transformar. Não tem história que Ele não possa mudar. Não tem dor que Ele não possa sarar. Não tem pessoa que Ele não possa perdoar, meu irmão. Nós estamos aqui nessa noite, nós chamamos esse culto de culto dos reconciliadores. Porque nós estamos reconciliados em Deus. O Senhor nos perdoou, meu irmão. O Senhor mudou a nossa história, a nossa vida. Nada é difícil para Ele. Talvez você olhe para o seu coração e diga: tem coisas aqui que são duras, que são pesadas. Tem coisas aqui que são terríveis, os meus pensamentos são terríveis. Mas nada é impossível para o Senhor. Se você se jogar aos pés dele nessa noite, cante assim: e eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eu nós somos aos céus neste momento, nós estamos nesse eis-me aqui. Eis-me aqui, com toda a sua força neste momento, no nome de Jesus. Eis-me aqui, mais uma vez, Jesus. Jesus, eis-me aqui. Abra seu coração nessa noite e diga assim: Jesus, eu estou aqui, ó Pai. Jesus, eu estou aqui nessa noite, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti mais do que o ar que eu respiro, mais do que o pão que me alimenta. Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu não tenho outro lugar para ir, eu não tenho lugar melhor. Eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, Jesus. Eis-me aqui, ó Pai, eu preciso do Teu amor. Eu me lanço aos Teus pés nessa noite, Jesus. Jesus, eis-me aqui. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu me queres. Abre o meu coração. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor. Abre o meu coração. Abre o seu coração. Abre o meu coração. Entregue seu coração ao Senhor nessa noite. Entregue seu coração ao Senhor nessa noite. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém.
Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Levanta-nos nessa noite, Pai. Levanta-nos nessa noite, Senhor, para vivermos de acordo com a Tua vontade, para que possamos experimentar a Tua glória, Pai, para que possamos experimentar, Senhor, mais e mais a Tua presença, Senhor. Nos leva para perto de Ti, Senhor, onde possamos ouvir a Tua voz, Jesus, onde possamos ouvir a Tua voz, onde a Tua presença seja palpável, Jesus. Em nome de Jesus, eu oro pelos lares aqui representados nessa noite, Pai. Que nenhuma vida saia daqui da mesma forma que entrou, Jesus. Que nenhuma vida saia daqui, Senhor, sem experimentar da Tua glória, Senhor, sem experimentar do Teu poder, sem experimentar da reconciliação em Cristo Jesus, sem experimentar da aproximação que hoje nós temos acesso à Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam levar para os lares, Jesus, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder transformador, o Teu poder reanimador, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Renova vidas aqui nessa noite, Senhor, para nunca mais viver da mesma forma, Jesus. Em nome de Jesus, renova espíritos aqui nessa noite, Senhor, para que eles possam transbordar da Tua graça, do Teu poder, Jesus. Para que eles possam ser cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença, Jesus, até transbordar, Jesus. Até transbordar, Jesus. Enche-nos de Ti, Senhor, até transbordar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, Deus. Amém. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor neste momento. Repita comigo: reconcilia-nos. Amém? É o que você é. Amém? E eu vou te mostrar o porquê, irmãos. E as mensagens dos terceiros domingos dos meses
que serão nesse sentido. Amém? Nós, em Cristo, irmãos, estamos reconciliando as pessoas com Deus, assim como nós somos reconciliados. Quem aqui ouviu de Jesus pela primeira vez de alguém? Amém? Alguém foi usado para falar de Jesus para você. Não é verdade? A maioria das vezes é assim. Você vê na Bíblia este padrão. Tirando o apóstolo Paulo, irmãos, em que a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus, foi ao encontro dele no caminho. Os outros, irmãos, foram alcançados. Amém? Foram tocados pelos apóstolos. Foram evangelizados. Amém? Então, irmãos, muito se fala a respeito da grande comissão que Jesus disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Amém? Mas o que muitas vezes nós não entendemos, irmãos, é que é uma ordem. É uma ordem. Você pode dizer amém? Você crê que Jesus Cristo tem autoridade para ordenar coisas na sua vida? Amém? Não é só bênçãos, irmãos. Aliás, na verdade, o evangelismo é uma bênção, mas muitas vezes nós não consideramos assim. Mas lá, na grande comissão, antes de se despedir dos seus discípulos, irmãos, de subir aos céus, ele disse: enquanto vocês estão indo, preguem o evangelho. Amém? E por onde você vai, irmãos, você é um agente. Você é um missionário, é alguém, a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Você está caminhando, irmãos, com a presença de Deus, e você precisa compartilhá-la. O Evangelho é sobre isso. Não é apenas a salvação do nosso eu, simplesmente, irmãos, como se a mensagem parasse em nós, como se a obra parasse em nós. Muito pelo contrário. Amém? Ela começa em nós para transbordar. Amém? Deus quer tocar a sua família. Deus quer tocar a sua casa, os seus amigos, as pessoas que te rodeiam pelo caminho. Amém? Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, irmãos. A mensagem de hoje, irmãos, se eu pudesse colocar um título nela, seria reconciliados para reconciliar. Amém? Repita assim comigo: reconciliados para reconciliar. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 18, irmãos, a Bíblia nos diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa da reconciliação. Amém? O que Ele nos deu, irmãos? A mensagem da reconciliação. Amém? Um dos benefícios, irmãos, mais importantes da cruz, olha aqui para mim agora, um dos benefícios mais importantes da cruz, irmãos, que quando a pessoa se rende ao sacrifício de Cristo, um dos benefícios mais importantes que ela recebe, irmãos, é reconciliação com Deus. Amém? Eu ousaria dizer, irmãos, que é mais importante do que a salvação. Amém? E eu vou explicar para você o porquê. Porque a Bíblia nos ensina lá em Gênesis capítulo 13, irmãos, que o homem pecou. Amém? E por causa do pecado ele foi destituído do jardim. Mas ele não perdeu apenas o jardim, irmãos. O que ele perdeu também? A presença de Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus descia ao jardim para conversar com o homem e com a mulher. Então eles tinham um relacionamento, eles tinham uma amizade, eles tinham amor, afeto, carinho, dedicação, esforço, conversa. Eles tinham um relacionamento. Amém? Quando Adão e Eva pecaram, eles foram destituídos do jardim e da presença de Deus. Por causa do pecado, irmãos, a condenação veio sobre o homem. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos os homens que nascem a partir de Adão e Eva herdam o pecado. Amém? Todas as pessoas, irmãos, herdam a natureza pecaminosa, o que as distanciou de Deus. A partir do momento em que você nasce, irmãos, você se torna o seu próprio Adão.
Você passa a viver sobre os seus conceitos, as suas ideias. Você passa a viver em pecado. E porque você está em pecado, a Bíblia diz que a condenação do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A condenação que está sobre o pecador, que não se arrepende, que não busca a obra de Cristo Jesus, é a morte eterna. Amém? Você sabe, eu sempre repito para os irmãos aqui, Adão e Eva não morreram literalmente, irmãos. Eles morreram no seu espírito. Vocês entendem isso? Eles não morreram depois de Gênesis 3. A Bíblia diz que eles saíram do jardim e passaram a construir, a multiplicar e a encher a terra. Amém? Tanto que você está aqui hoje. Mas eles morreram espiritualmente. Por quê, irmãos? Eles foram desconectados. Eles foram tirados da presença do Altíssimo. Daquele que é a fonte. Daquele que é, irmãos, a raiz. Aquele que abastece o ser. Eles foram tirados. Por causa da natureza pecaminosa, irmãos, todo aquele que não se rende ao sacrifício de Jesus está desconectado do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, Paulo fala em Romanos, e a linguagem muito forte diz, aquele que não está em Cristo é inimigo de Deus. Você entende isso? É inimigo de Deus, se fez inimigo de Deus. Por quê? Porque pecou. Amém? Porque pecou. E porque pecou está distanciado e precisa então se reconectar. Você precisa se reaproximar do Senhor de alguma forma. Amém? De alguma forma você precisa voltar aos braços do Senhor. Mas a Bíblia também nos ensina que isso é impossível para o homem às próprias custas. Amém? Quando Jesus diz assim, que o que era impossível ao homem é possível somente para o Senhor, ele não estava falando de bênçãos materiais, irmãos. Ele não estava falando simplesmente de cura ou libertação. Ele estava falando de salvação. É impossível para o homem salvar a si mesmo. Ele precisa de quem? Ele precisa de Jesus, o Redentor, o Salvador, aquele que veio ao mundo e levou sobre si os nossos pecados. Amém? Então, irmãos, uma das obras mais importantes da cruz é para corrigir esse distanciamento que o ser humano tem para com Deus. Você pode dizer amém? Uma das obras mais importantes, irmãos, é para corrigir a distância. É para reconectar. É para pegar, irmãos, o ser humano, pecador, miserável, que precisa da misericórdia de Deus e dizer assim, agora vocês fizeram as pazes com o Senhor. Amém? O autor de Hebreus nos diz a respeito de Cristo, irmãos, que ele edificou um novo e vivo caminho. Hoje você tem acesso à presença do Pai por causa do que Cristo sofreu naquela cruz. Amém? A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você está entendendo que paz é essa, irmãos? Não é paz em meio à guerra, simplesmente. Ele não está falando de paz, de guerra, de batalha. Ele está falando de paz no sentido de reconciliação. Ele está dizendo, em Cristo, Deus reconciliou os homens consigo mesmo. Deus os trouxe de volta. Deus os trouxe para perto. Você foi chamado para ser família de Deus, filho de Deus, amigo de Deus novamente. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Adão não perdeu simplesmente o jardim lá no Éden por causa do pecado. Ele perdeu a presença, ele perdeu o relacionamento, ele perdeu a fonte da existência, ele morreu. Mas quando Deus envia seu Filho ao mundo, irmãos, Ele está dizendo uma coisa, eu estou devolvendo o jardim para vocês. Eu estou devolvendo a presença, eu estou devolvendo o acesso, eu estou devolvendo a comunicação. Meu Deus, você precisa se maravilhar com isso, irmãos. Isso precisa nortear a sua existência. Foi te dado a capacidade de se reconciliar com Deus, e essa obra não é sua. Ela vem do Senhor Jesus, Ele faz por você. Amém? Ele edificou este caminho por você. Você entende isso, irmãos? Por isso que nós dizemos a salvação é pela graça. Porque é pela graça que nós experimentamos novamente a aproximação para com Deus, para com a existência, para com a raiz, para aquele que é o único capaz, irmãos, de preencher o vazio do ser humano.
Você está entendendo isso? Todas as pessoas, irmãos, todas as pessoas. Paulo nos garante isso em Romanos capítulo 3. Todos precisam, carecem, necessitam da glória de Deus. Todo ser humano tem um espaço no seu coração, irmãos, que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Se você colocar lá bens materiais, se você colocar lá a sua família, o seu casamento, seja o que for, irmãos, não vai ser o suficiente. Se você não colocar lá Jesus Cristo, o vazio estará lá para sempre. E quem tem esse vazio no coração, irmãos, está condenado à morte para você. Mas, graças a Deus, irmãos, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados, nós somos reaproximados. Agora você está em paz com Deus, Paulo diz em Romanos capítulo 5. Você está entendendo isso, irmãos? Antes nós éramos inimigos, agora Jesus Cristo estabeleceu paz. Irmãos, esse é um dos motivos pelos quais Deus ainda não nos destruiu. E nem vai. Porque nós agora estamos em paz com Ele. Reconciliação nos fala de aproximar, de corrigir conflitos. Nosso pecado, irmãos, nos afastou de Deus. Eu sempre falo para os irmãos, que tem uma diferença entre você pecar contra o seu irmão ou contra uma pessoa e você pecar contra o Senhor. Se você sair nessa rua aqui, irmãos, e chutar um cachorro, é errado. Né? É errado chutar cachorro, hein? Eles são criaturas do Senhor. É errado chutar um cachorro. Mas se você sair na rua e chutar uma criança, tem diferença. Não tem? Porque a natureza da criança é outra. O cachorro é um animal feito por Deus, ele precisa ser valorizado, sua espécie. Amém? Não deve ser maltratado, mas tem diferença se você chutar uma criança. Porque ela tem mais valor. Você está entendendo? O pecado contra o Senhor é a mesma coisa. Você pecou contra o Criador dos céus e da terra. A única forma de desconstruir isso, irmãos, a única forma de anular esse pecado é o próprio Deus morrendo numa cruz. Você está entendendo isso? Foi isso que Jesus fez por nós, irmãos. E ao fazer isso conosco, irmãos, Ele nos deu uma mensagem. Qual é a mensagem? De reconciliação. Ou seja, todos nós, irmãos, que nos aproximamos da cruz, recebemos uma incumbência. Amém? Recebemos uma ordem. Você não precisa, irmãos, de um chamado missionário. Você não precisa que alguém venha e coloque a mão na sua cabeça e diz, você vai ser um evangelista. Você vai para a África, para a Europa. Você não precisa disso. O Senhor já disse sobre a igreja. Enquanto vocês vão indo, preguem o evangelho. Ou seja, diga para o irmão celular, você já é um missionário. Você não precisa, meu irmão, que desça um anjo do céu com um ofício assinado pelo próprio Deus dizendo, vai. Não. Ele já disse antes de subir aos céus. Ele disse aos seus discípulos, vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como na Judéia e até os confins da terra. Amém? Apenas vá. Apenas pregue. Você já é um missionário. Você carrega essa incumbência, meu irmão, de reaproximar as pessoas de Deus, porque foi isso que Cristo fez com você. Amém? Você é um agente, um embaixador desta mensagem de reconciliação, de trazer as pessoas para perto de volta, de reconectá-las com o Senhor, de reconectá-las com a fonte, de colocar, irmãos, no coração delas, através do poder do Espírito Santo, aquele que pode preencher o vazio da existência. A pergunta que todos fazem, para onde vamos, de onde viemos, o que estamos fazendo, só é respondida em Cristo Jesus. É a Bíblia que diz quem nós somos, irmãos, e para onde nós vamos. E o que nós vamos fazer, o que nós temos que fazer, é apenas o Senhor Jesus que foi. Desculpa, que corrigi isso. Amém? Você entendeu até aqui, irmãos? Então eu gostaria de falar de alguns aspectos, irmãos, dessa reconciliação. Amém? Alguns aspectos desta obra maravilhosa. O primeiro aspecto, irmãos, o preço. Repita comigo, o preço. Irmãos, até estava cantando em casa esses dias. Uma música maravilhosa que se cantava na igreja. Eu sei que foi pago um alto preço. Quem conhece? Eu sou velho na igreja, então eu conheço as músicas. Para que contigo eu fosse um meu irmão. Amém? Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, Ele pensava em nós. Amém? Alto preço, irmãos, o preço desta obra. O preço da obra de reconciliação, irmãos. Por que eu estou falando disso?
Porque se você se considera um reconciliado com Deus, você precisa entender que essa obra tem um preço muito grande. Foi pago um alto preço. Tem valor, irmãos. Pode não ter custado para você, mas custou para o Senhor. Ele entregou o seu próprio filho numa cruz. Você sabe o que é isso? Você seria capaz dessa obra? Você seria capaz de entregar o seu filho para alguém que você que é seu inimigo? Que é alguém que errou contra você? Alguém que está distante, você faria isso? Ele fez. Custou muito caro, irmãos. Custou muito caro. As pessoas romantizam muitas vezes a obra de Cristo na cruz e não entendem que foi o próprio Deus que a colocou lá. Que o colocou lá. Deus sacrificou o seu próprio filho, meu irmão. Era uma promessa feita a Abraão, você sabe disso. Ele levou Isaac para o monte para sacrificar. Deus disse: não faça isso contra o menino. Olha para o lado, Abraão. Está o Cordeiro de Deus. Amém? Quando João Batista viu Jesus Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Jesus Cristo foi para a cruz como um cordeiro, irmãos. A Bíblia diz que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Amém? Deus não improvisou, irmãos. Não é porque ele foi pego desprevenido. Meu Deus, esse Adão pegou, o que eu faço agora? Vou ter que inventar alguma coisa? Não. O Evangelho é eterno, irmãos. Jesus Cristo já andava na eternidade sacrificado, morto. Amém? Não se apavore, glorifique a Deus. Foi pago um alto preço, irmãos. Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 10. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Ele diz assim, Paulo: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Como que o nosso relacionamento com Deus foi separado, irmão? Foi restaurado? Pela morte do Filho de Deus. Você está entendendo isso? Ele continua dizendo: agora já estamos reconciliados. Certamente seremos salvos por sua vida. Irmãos, Jesus Cristo te deu a morte e também te deu a vida. Amém? Você recebe essas duas coisas? Ele morreu, irmãos, você precisa receber a morte para depois receber a vida. Amém? Ele continua dizendo: agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por Ele, com nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo, irmãos? Ele está dizendo: agora nós podemos nos alegrar. Quem está alegre está contente, irmãos. Está satisfeito. Amém? Deus te trouxe de volta para a sua família, para a sua casa. Amém? Para congregar com Cristo. Amém? Você é chamado de filho, você pode se alegrar pelo que o Senhor fez na sua vida. Você está entendendo isso? É motivo de alegria, irmãos. Esse preço pago desperta em nós alegria. Mas também precisa despertar em nós consciência, irmãos. O salvo, irmãos, ele entende que essa mensagem de reconciliação precisa pulsar no coração. Amém? A obra de reconciliação precisa arder na sua vida, meu irmão. Na sua história. Você precisa caminhar com ela pulsando no seu coração. Jesus Cristo me reconciliou com Deus. Então toda pessoa que passa por você precisa ser um alvo da reconciliação. Amém? Porque se nós não andarmos dessa forma, irmãos, nós estamos desvalorizando aquilo que Ele fez por nós. Teve um preço muito alto, Ele te deu de graça, por amor, de forma incondicional. Quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a escola, você passa por qualquer pessoa, irmãos, você está vendo alvos da reconciliação de Deus. Amém? Valorize essa obra, irmãos. Quando você vê pessoas, você está vendo possíveis alvos, irmãos, da reconciliação. E quando você vê esses alvos, você está vendo Cristo crucificado. Amém? Isso precisa nortear a forma como você enxerga as coisas, irmãos. Amém? Então, por isso que eu digo, você não precisa de um chamado missionário. Você não precisa, irmãos, de uma autorização, de um crachá. Você apenas precisa ir. Vai e prega o Evangelho. Com palavras, com a sua vida, com a sua história, com o seu testemunho. Mas pregue o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Para perdão dos pecados. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém? Segundo aspecto, irmãos, da reconciliação
ela é universal. Repita comigo, universal. Repita comigo, ela é para reunir os povos. Amém, irmãos? Quando nós falamos de reconciliação, irmãos, precisa vir à nossa mente a palavra reunião. Amém? O que é reunir-se, irmãos? Você está reunido aqui. Amém? Em comunhão, você está congregando, tem pessoas próximas. Você está prestando atenção na mesma mensagem que o seu irmão. Você estava cantando as mesmas canções. Amém? Há coisas em comum entre vocês que estão sentados lá embaixo. Amém? Então, quando nós falamos de reconciliação, irmãos, nós estamos falando de reunião. Por quê? Porque é através da reconciliação, irmãos, que Deus está unificando o seu povo. Que Deus está trazendo para debaixo das suas asas aqueles que Ele quer chamar desde a eternidade. Amém? Olha o que a Bíblia diz sobre isso, irmãos. Colossenses no capítulo 1, verso 13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém? Ele continua dizendo: o Filho, a imagem do Deus invisível, é supremo sobre toda a criação. Pois foi por meio dele, Cristo, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Repita comigo, harmonia. Reconciliação é sobre harmonia, irmãos. É quando você chega com uma mensagem de bandeira branca onde há conflito. Amém? Quem tem em mente essa figura, irmãos? Aparecia muito nos desenhos. Quem lembra daquele desenho do Papaléguas? Irmãos, não sou tão velho assim. Amém? O desenho do Papaléguas, que eles sempre brigavam ele brigava com o coiote, né? O coiote brigava com ele. E quando o coiote não conseguia vencer, ele tentava armar uma armadilha para ele. Ele levantava uma bandeirinha branca para ver se o Papaléguas cedia e ele conseguia capturá-lo. Irmãos, você tem a bandeira branca. Você está entendendo isso? Essa mensagem que você carrega no seu coração, irmãos, é capaz de trazer harmonia onde há conflito. Amém? É capaz de trazer harmonia onde há brigas. Você está entendendo isso, irmãos? É isso que ele está dizendo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Irmãos, essa questão de harmonia, de reconciliação, não diz respeito só ao ser humano. Diz respeito à natureza, a toda a criação, que está debaixo também, irmãos, do jugo do pecado. Amém? A Bíblia diz que a terra, irmãos, ela geme. Ela não aguenta mais tanto pecado, tanta maldição, irmãos, tanta maldade, tanta corrupção. A terra não aguenta mais. Deus reconciliou até mesmo a criação com Cristo Jesus. Amém? Em Cristo Jesus. Mas isso é assunto para outro dia. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês. Amém? Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Amém? Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Irmãos, Jesus pisou nessa terra. Amém? Era um corpo de carne e osso que estava naquela cruz. Não era apenas um espírito. Amém? Era um corpo de carne e osso. Ele sofreu na carne as dores do nosso pecado. Amém? Ele sofreu na sua carne, nos doeu, machucou, né? Ele foi zombado, ele foi humilhado, ele foi tratado com indiferença, ele teve um julgamento injusto, irmãos. Tudo que nós merecíamos, ele tomou sobre si. Você está entendendo isso, irmãos? É preciso que você creia nisso. Agora, porém, ele nos reconciliou consigo por meio da morte do seu Filho no corpo físico,
Como resultado disso, irmãos, desta obra, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Repita assim comigo: santo, sem culpa e livre de acusação. Oh, meu Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está entendendo isso, irmãos? Você vai chegar um dia no tribunal de Deus, carregando essa mensagem de reconciliação. Ele vai olhar para você e vai ver o próprio Filho numa cruz crucificado. E ele vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? A mensagem, irmãos, de reconciliação, essa mensagem de reunião dos povos, das línguas, das tribos, das nações, amém? Ela é universal, irmãos. Ou seja, ela abrange todos os povos. Não é mais só para os judeus, não é mais só para os filhos de Abraão. Aliás, Gálatas nos diz, irmãos, que os filhos de Abraão são aqueles que são filhos da fé em Cristo Jesus. Amém? Não existe mais um povo único no sentido de cultura, de língua. Não é isso, irmãos. Deus está reunindo todas as pessoas. Ele não faz mais acepção de pessoas. Essa obra está disponível a todo aquele que nele crê. Então você pode orar por alguém aqui hoje, em Novo Hamburgo, para perdão dos pecados. Assim como você pode atravessar o mundo, irmãos, e ir lá no Japão e orar por alguém. Essa obra está disponível a todo aquele que nele crê. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Paulo diz assim em Efésios, no capítulo 2, verso 14. Porque Cristo é a nossa paz. Amém? Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios. Amém? Os gentios somos nós, irmãos. Amém? O evangelho se espalhou por toda a terra, chegou até nós. Você está entendendo isso? Deus uniu gentios e judeus em um só povo, irmãos, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Você está entendendo isso, irmãos? Não existe mais um muro, não existe mais um véu, não existe mais separação. Todos têm acesso à presença de Deus por causa da morte do Filho. Amém? Essa é a mensagem de reconciliação, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Essa obra reconcilia todo aquele que nele crê. Eu quero dizer uma coisa para você: se Deus não faz acepção de pessoas, você também não deve fazer. Não ore mais, irmãos, para o espírita de forma diferente. É para ele também. É para o macumbeiro. É para o ateu. Amém, irmãos? É para o drogado. É para o bêbado. Assim como foi para você. Nós não somos melhores do que ninguém, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém. O que nos transforma é o Filho habitando em nós. Amém? Amém? De todos os pecadores, nós somos os maiores, irmãos. Você precisa dizer como o apóstolo Paulo diz. De todos os pecadores, eu sou o pior, o mais miserável. Deus não faz acepção de pessoas e você também não deve fazer. Você está entendendo isso, irmãos? Você é um agente desta mensagem. Então não se oponha, sirva ao seu mestre, sirva ao seu Senhor. Não faça acepção, não diga assim: esse cara aí não. Esse aí não merece. Vença as mágoas, irmãos, com o perdão que vem do Senhor. Lembre-se do que Jesus disse: você precisa perdoar 7 vezes. 7 vezes o quê? Não, é 7 vezes 7. Amém? Estou brincando. Irmãos, você precisa perdoar. A mensagem de reconciliação precisa vir na sua vida antes do julgamento, meu irmão. O que Jesus disse para aquela adúltera, aquela mulher que foi pega em adultério: eu também não te condeno. Amém? Ela estava no chão esperando as pedras. Ele disse: eu não te condeno, me dê sua mão. Ele levanta ela e diz: agora não pegue mais. O perdão vem antes do julgamento, irmãos, porque se o julgamento viesse antes, você estava destruído. Deus já tinha acabado com a sua vida. Deus já tinha pisado em você, mas antes Ele te oferece o próprio Filho e diz: levanta-te e não peques mais. Reconciliação, irmãos. O perdão precisa estar na sua mente antes, irmãos, dos conflitos, antes dos julgamentos. Vença o seu ego, meu irmão. Vença o seu ego.
Eu quero dizer uma coisa para você a respeito de mágoas. E muitas vezes nos interferem na caminhada, irmãos. No que diz respeito aos nossos relacionamentos próximos, muitas vezes. E na forma como lidamos com as pessoas. Quando existem mágoas no nosso coração que insistem em nos dobrar, irmãos. Saiba que existe no fundo, lá no inconsciente, um problema de ego. Um problema de ego, de egoísmo. Eu sou bom demais para perdoar. Eu sou bom demais e o que a pessoa fez foi tão ruim que eu não faria isso. Então eu não perdoo. Saiba, irmãos, que muitas mágoas são comuns. Eu diria que quase que normais às vezes. É óbvio, irmãos, que você vai se frustrar com pessoas. Você vai se chatear com situações. Acontece, não acontece? Amém? Mas não deve permanecer por muito tempo. Porque senão o problema se torna outro. A Bíblia fala de raiz de amargura. A mágoa, ela vai tomando conta do coração até criar raiz. E não sai mais. Então, quando a mágoa, irmãos, ela persevera no seu interior, muitas vezes é um problema de ego. E o ego precisa ser vencido na cruz. Você precisa se dobrar. Amém? Você precisa se ajoelhar diante da cruz. Você está entendendo isso? Reconciliação. Amém? Você foi perdoado, irmãos. Você foi perdoado. A sua primeira atitude diante do conflito é perdoado também. Lembrem-se da parábola que Jesus conta. Um homem chegou até o seu Senhor, para quem ele devia, e disse: eu não tenho como pagar. A Bíblia diz, Jesus conta que o Senhor perdoou a dívida. Quando esse homem saiu da presença do Senhor, ele encontrou um outro servo seu, alguém que estava debaixo agora, que também tinha uma dívida, e era menor, muito menor inclusive. E Jesus disse que aquele homem, então, não perdoou. Ele disse: não, eu vou te castigar. Ele esqueceu que tinha sido perdoado pouco tempo atrás. Mas Jesus disse, o Senhor, o primeiro Senhor, que está acima dos outros, ficou sabendo. O carinha lá não perdoou. Ele saiu daqui, foi perdoado, mas ele andou pelo caminho e não perdoou. Tragam ele aqui. Ele vai queimar no lago de fogo e enxofre para sempre. Você entende isso, irmãos? Eu quero te dar um exemplo prático para nós caminharmos para o fim. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de Filemão. Filemão, sim, Filemão. Amém? No finalzinho, irmãos, antes de Hebreus, se eu não me engano é depois de Tito. Antes de Hebreus, que é antes de Apocalipse, que é antes de João. Enfim. Eu quero te dar um exemplo prático, irmãos, desta obra. Essa obra de reconciliação, essa mensagem, irmãos, ela abrange todas as Escrituras. Então ela é muito profunda. E não dá para pregar a Bíblia numa noite, a Bíblia toda numa noite só. Né? Não dá para pregar tudo isso. Mas eu quero te dar um exemplo, irmãos. Um exemplo de reconciliação. Amém? Quem nos fala dessa mensagem de reconciliação é o apóstolo Paulo. Ele que usa esse termo. Mas ele também agiu como um reconciliador, irmãos. Amém? Eu quero te mostrar esse exemplo. Livro de Filemão, no capítulo 1. Só tem um capítulo, né, irmãos? A partir do verso 8. Amém? Paulo dizendo: por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai da fé dele, quando ele estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso, para anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse-o de boa vontade, e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você.
é mais do que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim, pois ele agora será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera seu companheiro na fé, receba-o com amor, como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza do Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Filemão, irmãos, a quem essa carta é endereçada, ele era um amigo de Paulo. Amém? A carta de Filemão, amém? Filemão é um amigo de Paulo, a quem ele escreveu a carta de Filemão. Amém? E aqui, irmãos, ele nos ensina algo. Filemão era o seu filho na fé. Paulo tinha pregado para ele, tinha ganhado ele para Jesus. O nome Filemão, irmãos, significa afeiçoado. Repita comigo, afeiçoado. Amém? O que nos faz entender, irmãos, assim como o conteúdo da carta de Filemão, que ele era alguém que alcançava fácil o carinho das pessoas. Amém? Ele era alguém carismático, alguém que era cuidadoso para com o próximo, e as pessoas o amavam com facilidade. Você está entendendo isso? Amém? Pegue isso na sua mente, irmãos. Tem uma figura aqui por trás disso. Amém? Ele sabia retribuir, irmãos, o bem que as pessoas faziam a ele. Sabe? Ele era uma pessoa de fácil convívio. Você está entendendo isso? Paulo está dizendo que Filemão tinha sido lesado, irmãos. Onésimo, que é por quem Paulo está intercedendo aqui, tinha fugido. Ele era escravo de Filemão. Sim, a escravidão na época era comum. E Paulo já tinha dito que os escravos deveriam ser obedientes ao Senhor, mesmo que aquela situação não fosse maravilhosa. Amém? Ele dizia que se o seu Senhor é crente, trate-o como irmão, sirva a ele. Amém? Mas, Onésimo, irmãos, e a Bíblia não narra isso, mas pelo conteúdo, pelo contexto você entende, ele tinha fugido. Amém? E ele se tornou um prejuízo para Filemão. Amém? Filemão era um senhor de escravos. Onésimo, então, aqui, irmãos, é o pivô da história. É o responsável pelo conflito. Você está entendendo? Ele fugiu dos braços de Onésimo. Ele ficou devendo. Ele tinha uma dívida para com o seu Senhor. Amém? Então foi em favor dele, irmãos, que Paulo escreveu essa carta a Filemão. Olha, irmãos, olha o peso disso. Um livro que está na Bíblia, de um capítulo, escrito só para reconciliar duas pessoas. Você está entendendo isso? Amém? Ele era esse escravo fugitivo, irmãos, e Paulo então intercede por ele para que Filemão o receba de volta. Onésimo tinha fugido e tinha sido preso, e estava na mesma prisão que Paulo. Paulo pregou para ele e disse: agora volte para casa do seu Senhor. Amém? Só que tinha que resolver esse conflito. Filemão tinha se sentido lesado, estava chateado, ele tinha perdido seu escravo. Amém? Como eu disse, o contexto da época, a escravidão era comum, infelizmente. Amém? Então Paulo escreve para ele para que ele o perdoe, o receba de volta. Era o que faltava, irmãos. Era o que estava em falta. Pagar a dívida. E o que Paulo faz então, irmãos? A Bíblia chama o apóstolo Paulo de apóstolo dos gentios. Paulo, irmãos, foi o maior evangelista de todos. Ele espalhou o evangelho pelo que nós conhecemos de mundo hoje. Amém? Inúmeras viagens pregando o evangelho, irmãos. Quantas pessoas ele tocou. Ele foi quem levou a mensagem da cruz, irmãos, além dos judeus. Você está entendendo isso? É por isso que você está aqui hoje. Amém? Então o que Paulo faz aqui, irmãos? Ele assume o papel de reconciliador. Ele está novamente, irmãos, trazendo amizade entre duas pessoas. Você pode entender aqui, claro, não é um exemplo perfeito, irmãos, porque são coisas distintas, mas Filemão é uma figura de Deus. Eu e você somos os Onésimos da história. Você está entendendo? Nós tínhamos uma dívida. Nós precisávamos nos reconciliar com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Nós fugimos da presença dele. Nós fugimos do jardim e estávamos devendo. E o que Paulo está fazendo então, irmãos? Ele está assumindo o papel que Cristo assumiu.
Paulo tinha entendido algo que Jesus tinha ensinado, irmãos, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 9, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Você quer ser um filho de Deus? Você precisa ser um pacificador. Você precisa ser alguém que traz paz para os relacionamentos. Primeiramente para com Deus, é claro, mas entre pessoas. Paulo está resolvendo um conflito entre irmãos, entre servos e senhores. Você está entendendo, irmãos? Ele entendeu isso muito bem. Ele está assumindo aqui o papel que Jesus Cristo assumiu, irmãos, de ser alguém que pagou, que quitou a dívida e reaproximou pessoas do Senhor. Para concluir a nossa mensagem, irmãos, eu gostaria de destacar aqui só 2 versículos que você acabou de ler comigo. Primeiramente o verso 18. Leia de novo. Ele diz assim, ó: se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de quem? De mim. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Se Onésimo te prejudicou de alguma forma, ou se ele lhe deve algo, cobre dele, cobre de mim. Paulo aqui, irmãos, está colocando em prática a mensagem da reconciliação. Ele está imitando Jesus Cristo, irmãos. Paulo está assumindo a dívida que não era sua, era de outro, era de outros. A dívida que impedia a reconciliação. A dívida que causava conflito, inimizade. Paulo está sendo um pacificador, estabelecendo paz entre nós. Amém? Uma figura. Segundo, irmão, no verso 15, a frase mais impactante do texto, irmãos, e aqui eu me encerro. Essa é a frase mais impactante do texto. Por isso que eu digo, irmãos, você precisa ler a sua Bíblia com atenção e com as lentes do Evangelho. Porque uma frase num livro que quase as pessoas não conhecem, aparentemente. Uma frase parece que está perdida ali, irmãos. Resume a obra de Deus. Resume a história da redenção. Ele diz assim no verso 15: ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para depois ganhá-lo de volta para sempre. Amém? Deus tinha perdido no jardim, irmãos, a amizade de Adão e Eva. Amém? Mas ele tinha uma obra, irmãos, sobrenatural para trazê-los de volta. Amém? Ele continua dizendo: ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo. Ele não deixou de ser escravo. Amém? Amém? Entende isso? Ele já não é mais só um escravo, ele é mais que um escravo, mas continua sendo escravo. Amém? Você é escravo de Cristo. Ele é o seu Senhor. E olha o que ele diz: ele não é mais um escravo, apenas um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Amém, irmãos? Ele é um irmão amado especialmente para mim. Lembre, Paulo está imitando Jesus Cristo. Ele está assumindo uma figura de reconciliador. Ele é um irmão amado para mim também. Você precisa enxergar as pessoas dessa forma. Ali está alguém que é potencialmente um irmão amado de Jesus Cristo. Amém? Ele diz assim: agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Amém, irmãos? Eu quero destacar essa frase do início. Você perdeu ele por algum tempo para ganhá-lo de volta. Para sempre. Nós temos essa incumbência. Você recebeu esse tesouro, essa mensagem, está nas suas mãos. Você precisa andar dessa forma. Você precisa ser guiado dessa forma. Ver pessoas, irmãos, como pessoas potencialmente irmãs e irmãos em Cristo, em que Deus quer se reconciliar. Assim como ele usou Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo te deu essa incumbência. Amém? Trazer de volta aqueles que se perderam, os filhos pródigos. Amém, irmãos? E eu digo para vocês aqui sempre: o filho pródigo, ele saiu e viveu de qualquer jeito. Ele foi parado nos porcos. Quem conhece a história? Amém? Ele foi parar junto com os porcos. E quando ele esteve lá, ele se tocou: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu era tão abençoado, tão bem quisto na casa de meu pai. Eu vou voltar. Como que o pai o recebeu?
A Bíblia diz que o pai foi ao encontro dele, de braços abertos. Amém? A Bíblia diz que o pai mandou trazer um anel para ele. Amém? A Bíblia diz que o pai mandou os criados matarem o melhor animal para que eles pudessem comer, para que eles pudessem festejar. Ou seja, o pai fez uma festa. Amém? Essa é a mensagem de reconciliação. Assim como você voltou um dia para os braços do pai, para recuperar a presença que tinha sido perdida, você é um agente, irmãos, de reconciliação. Se coloque de pé. Eu gostaria que você viesse aqui à frente.